Olha só, queridos irmãos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: o perigo do esfriamento espiritual. E para isso eu quero ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Apocalipse 3, 14 a 22 é a carta. A carta que Jesus mandou através do apóstolo João para a igreja de Laodiceia. Naquelas 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia é a última igreja mencionada, e eu quero ler então esse texto e essa carta de Jesus para essa igreja. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E o que diz o Amém? O que diz o Senhor Jesus? Verso 15: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Jesus diz, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, diz Jesus para essa igreja, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre de mim, diz Jesus, vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, diz o Senhor. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Esse é um versículo famoso, todo mundo conhece, preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos irmãos? Olha só, irmãos, eu escolhi hoje esse texto para nossa reflexão, porque esse texto fala de ceia. Esse texto fala de ceia. E hoje nós estamos aqui num culto de ceia do Senhor, e esse texto fala de ceia. Esse texto, Jesus, nessa carta aqui à igreja de Laodiceia, ele revela o desejo que ele tem de cear com a sua igreja. No verso 20 do texto que nós lemos, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muito apropriado para esse nosso tempo. Nós que estamos cada um tomando a sua ceia na sua casa, nós aqui e os irmãos aí na sua casa. E aqui Jesus diz que ele quer entrar na sua casa. Ele está batendo na porta e ele está chamando, e ele quer entrar na sua casa para tomar a ceia com você hoje, meu querido irmão. Não sei se você está à mesa na sua casa hoje, sentado aí à mesa na sua casa, mas o Senhor Jesus, Ele quer tomar a ceia hoje junto com você. E por isso que eu escolhi esse texto para nós refletirmos nesse dia de ceia. E para quem Jesus faz esse convite?
para quem Jesus faz esse chamado? É para a igreja de Laodiceia. E o que estava acontecendo com essa igreja, irmãos? O que estava acontecendo com aquele grupo de cristãos? O texto que nós lemos fala, eles estavam passando por um processo de esfriamento espiritual. A igreja se tornou uma igreja morna, é o que diz Jesus. Vocês não são nem frios, nem quentes, vocês se tornaram mornos. Cristãos que estavam experimentando um processo de esfriamento da sua fé, estavam perdendo o seu entusiasmo, estavam ficando apáticos. Essa era a realidade dessa igreja, e é para essa igreja que Jesus diz que ele quer tomar a ceia. E é muito interessante nós lembrarmos um detalhe importante do Novo Testamento, que essa cidade aqui de Laodiceia, ela ficava muito próxima da cidade de Colossos, ou de Colossos. Era como se fosse assim, tipo, freguesia do Ó e Brasilândia, sabe? Era mais ou menos assim, eram cidades quase coladas, Colossos e Laodiceia. E tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve a carta dele aos Colossenses, ele pede que a carta aos Colossenses seja lida em Laodiceia. Veja aí o texto de Colossenses 4, verso 15 e verso 16. Creio que vai aparecer aí na tela. Olha o que diz o apóstolo Paulo: saúdem os irmãos de Laodiceia, escrevendo para Colossos. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta, a carta aos Colossenses, tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja de Laodiceia, dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Ou seja, eram igrejas irmãs, igrejas ali geograficamente juntas, muito próximas. E o que valia? O que Paulo escreve aqui aos Colossenses, a carta que foi preservada para nós, aos Colossenses, o que valia para a igreja de Colossos, também valia para a igreja de Laodiceia. As características que Paulo destaca em Colossos, porque era tudo junto, ali muito próximo, também valia para a igreja de Laodiceia. E quais eram as características, então, que nós podemos apontar dessa igreja de Laodiceia na época do apóstolo Paulo? Vamos ler Colossenses 1, do verso 3 ao verso 6, e Paulo fala, então, de algumas características dessas igrejas irmãs. Olha só o que diz a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos, olha só, irmãos, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho, olha só, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, mas não só em todo o mundo, assim como acontece também entre vocês, desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então olha só o que Paulo está dizendo sobre a igreja de Colossos e Laodiceia, essas igrejas irmãs. Quais eram as características dessa igreja? Algumas palavras então que Paulo fala aqui: uma igreja cheia de fé, olha só, uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de esperança, uma igreja que estava frutificando no Evangelho, e diz Paulo, uma igreja que estava crescendo na expansão da obra e crescendo também no amadurecimento do Evangelho de Cristo. Isso foi na época de Paulo. Mas o que aconteceu então, irmãos? Olha só, agora se passam mais ou menos 40 anos entre a carta aos Colossenses e a carta de Jesus lá no Apocalipse para a igreja
de Laodiceia se passaram mais ou menos 40 anos. 40 anos depois, como é que estava essa igreja? 40 anos depois, aquela igreja cheia de fé, amor, esperança, frutificando e crescendo. O que Jesus diz lá na carta ao Apocalipse? O que aconteceu com esses irmãos? O que aconteceu com esses cristãos? Eles são repreendidos por Jesus. Repreendidos porque eles estavam perdendo o entusiasmo. Repreendidos porque eles haviam se tornado cristãos mornos, cristãos apáticos, cristãos que estavam esfriando na sua fé, no seu engajamento, na sua fé, esfriando no seu amor, estavam mornos na esperança, frutificando com mornidão, tudo isso aconteceu com eles. E é muito interessante, os especialistas, os comentaristas da Bíblia, eles dizem uma coisa interessante sobre Laodiceia. Laodiceia ficava numa região, ele era um balneário de águas termais, Laodiceia. Aqui no interior de São Paulo tem, né, águas termais aqui, né, Laodiceia era um balneário, aquela região ali, Colossos, Laodiceia e Herápolis, que era tudo junto, era Brasilândia, Freguesia do Ó e sei lá o que, Cachoeirinha, era tudo junto ali, né? Aquela região ali era um balneário de águas termais, ou seja, ali naquele lugar haviam piscinas de águas mornas, que as pessoas do mundo inteiro vinham para lá, os ricos do mundo inteiro iam ali para Laodiceia, para ficarem ali nas piscinas de águas mornas. Água morna é bom para fazer o que, irmãos? Ficar numa piscina de água morna é bom para quê? É bom para ficar com sono, né? As pessoas ali naquela região ficavam ali com o barrigão deitado na piscina de água morna para cima ali, ficavam ali na sua sonolência, na sua apatia, eles ficavam moles. A piscina de água morna deixa a gente como? Mole. Eu sei que você que está em casa aí, toma o leitinho morno, não toma leitinho morno às vezes à noite assim para dormir, fala, vou tomar um leitinho morno, é bom para quê? Para dar sono. E o que Jesus está dizendo aqui é que a igreja de Laodiceia, aqueles cristãos, eles foram contaminados, e eles que eram tão cheios de fé, de entusiasmo, frutificando, eles foram com o tempo esfriando, foram ficando mornos, foram ficando com uma fé e um cristianismo sonolento, sem entusiasmo, sem força, foram ficando apáticos, cristãos que estavam se tornando mornos. E aí eu pergunto, e você? Como é que você está hoje, meu querido irmão, nessa manhã? Queria perguntar para você hoje, como é que está a temperatura da sua fé nessa manhã? Como é que está a temperatura da sua esperança nessa manhã? Como é que está a temperatura do teu amor nessa manhã? O teu compromisso com Cristo? Qual é a temperatura do teu crescimento espiritual hoje? Você também está ficando morno e apático, sem vida, ficando meio murcho, porque quem fica muito tempo na piscina de água morna fica tudo enrugado, né? Todo murcho. Uma uva passa de Cristo, né? Todo sequinho, né? E você está ficando assim? Deixa eu perguntar para você hoje, irmão, a pandemia está esfriando a sua fé? A pandemia, esses dias que nós estamos vivendo, a falta dos cultos presenciais, me responda você que está em casa, a falta dos cultos presenciais está esfriando o seu entusiasmo, o seu compromisso com a obra de Cristo e com a obra de Deus, está esfriando? Porque isso aconteceu com a igreja de Laodiceia,
E é claro, né, irmãos, que pode acontecer conosco. E eu estava pensando nisso essa semana, e nas últimas semanas é um motivo de oração que eu, como pastor, tenho por você. Porque eu imagino que se essas coisas aconteciam no Novo Testamento, elas podem estar acontecendo com a gente hoje. A falta dos cultos presenciais, o distanciamento, a pandemia, uma preocupação que eu tenho é o que isso está gerando no coração de muitos, e talvez no teu coração, e você está ficando uma pessoa assim, com aquele desânimo espiritual, e uma mornidão, tanto faz, tanto fez, aquela atitude assim, não sou nem frio nem quente, e estou aí, né, com essa apatia, parece, é uma frieza espiritual, eu não tenho mais fervor para nada no que diz respeito à palavra, estou perdendo essa energia, e isso aconteceu aqui, me preocupa, porque o Novo Testamento diz que a igreja, ela é uma fonte de ânimo espiritual. O Novo Testamento diz para nós nos animarmos uns aos outros, e a igreja, ela é uma fonte, só que nós estamos, por causa das circunstâncias, não nos reunindo, e eu pergunto então para você hoje, nesse culto aqui, de ceia, o que está acontecendo no teu coração? Porque Jesus diz que quer tomar a ceia com essa igreja, com essas pessoas. Eis que estou à porta e bato, e eu quero entrar na sua casa e ceiar com você, igreja de Laodiceia, ou cristão que está passando por essas realidades de Laodiceia. E para nós lidarmos e despertarmos, irmãos, e vencermos esse estado de sonolência, de ficar ali naquela piscina de água morna, todo mole, né? Esse estado, nós precisamos fazer 3 coisas, e eu queria deixar isso que Jesus nos ensina aqui nessa carta para nós. Se esse é seu caso, nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, nós precisamos ser muito honestos e sinceros diante de Cristo. Para participar hoje dessa mesa com Cristo, nós precisamos ser muito honestos e sinceros com Ele. É muito interessante que a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja cheia de auto-enganos e de negação. Eles negavam a sua real situação. Na carta, aí no verso 17, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que eles diziam. Jesus diz assim: eu conheço as obras e sei que vocês estão mornos, vocês não são frios nem quentes, vocês ficaram assim, com aquela atitude, sabe, aquela coisa molenga espiritual. E aí, no verso 17, olha o que eles diziam. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E aí, por isso que o texto diz aqui, que a gente precisa ser muito honesto e sincero, porque a resposta de Jesus é: você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, primeira coisa, se eu estou passando por esse momento assim de mornidão, por causa das situações, eu preciso, a primeira coisa é admitir, é confessar e falar: Senhor Jesus, eu confesso que eu estou nesse estado. Em segundo lugar, nós precisamos entender a gravidade desse estado de mornidão espiritual. Entender que isso é uma coisa grave, porque aqui nessa carta tem uma coisa que me surpreende, irmãos, muito. Nessa carta, Jesus trata aqueles cristãos de Laodiceia, ele trata eles com bastante severidade e com muita seriedade. Olha o que diz Jesus no verso 16, por causa da mornidão deles.
No verso 16, Jesus diz assim: assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que coisa chocante! Jesus, que é aquele que diz que aqueles que viessem a ele, jamais ele lançaria fora. Agora, para essa igreja, ele diz que ele está a ponto, ele está com náuseas daquela atitude. E a pergunta é: por que que Jesus é tão duro com eles? Não é esquisito, irmãos? Não é estranho? Jesus é duro com essa atitude de mornidão. Por quê? Sabe por quê? Por duas razões. A primeira é porque ele ama a você. Ele ama a sua igreja. Ele amava a igreja de Laodiceia. Verso 19. Por que que Jesus é duro? Ele fala no verso 19: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. É por amor. Jesus é duro porque ele nos ama, e ele nos repreende com severidade, às vezes, por amor, para nos despertar. Desperta tu que dormes, porque esse estado, ele é terrível. A segunda razão, por que Jesus é duro, é justamente porque esse estado de mornidão espiritual, ele é muito prejudicial para as nossas vidas. Olha só, irmãos, preste atenção. Gente apática, gente sem entusiasmo, não prospera na vida. Amém? Gente apática, gente morna, não cresce, não avança, não vence. No verso 21, Jesus disse: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor. O problema é que gente morna não avança, não cresce, gente morna não prospera espiritualmente e não prospera em nenhuma área da vida. Você já viu atleta morno ganhar medalha? Quem aí já viu? Já viu? Um atleta morno, um atleta apático ganhar medalha? Eu nunca vi. Time de futebol morno. Não vou brincar com os times, eu gosto de brincar, né? Mas time de futebol apático, os jogadores, todo mundo lá no campo, se arrastando, sem entusiasmo. Já pensou? Ganha campeonato? Não ganha. Por isso que essa atitude é séria, por isso que ela é grave, e por isso que Jesus repreende com veemência, porque ela é muito perigosa, essa atitude. Irmãos, os especialistas afirmam que só 15% dos seus resultados são determinados pelas suas habilidades e conhecimentos. Você sabia disso? Só 15% dos resultados são determinados pelas suas habilidades e conhecimentos. Os outros 85% dos resultados dependem da sua atitude. Atitude é mais importante do que conhecimento. Atitude. E a igreja aqui estava com essa atitude de apatia, e por isso que ela é grave, porque quando nós entramos nesse estado, a gente para de crescer, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não amadurece, é terrível. Por isso que Jesus é duro. E em terceiro lugar, para nós vencermos e despertarmos desse estado, em nome de Jesus, Jesus nos ensina aqui que nós precisamos sair de cima do muro. Saia de cima do muro. Nós temos que nos posicionar, nós temos que tomar decisões firmes. Nós não podemos nos deixar vencer pela apatia, e isso é uma responsabilidade nossa, diz Jesus aqui. Por isso que o texto aqui diz, no verso 19, Jesus diz o que no verso 19? Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja o quê? Seja zeloso e arrependa-se.
arrependa-se. Zeloso. Qual é o contrário de ser morno? Qual é o contrário de ser apático? É ser zeloso, é ter disposição. O que é ser zeloso? O que é zelo, irmãos? Zelo é disposição, zelo é empenho, zelo é dedicação. Seja zeloso, diz Jesus, seja uma pessoa empenhada, seja uma pessoa que tenha prontidão, lute contra esse estado, não deixa não fique, irmão, naquela piscina morna, deitado, esperando a banda passar. Fiquei sentado na janela, esperando a banda passar, para ver se passava também o meu amor, e fica ali, vendo a vida passar, sentado na janela. Não, Jesus disse, seja zeloso, igreja, desperta, é o que diz Jesus aqui, se você está nesse estado, porque esse estado é perigoso. Jesus diz aqui, que nós temos que ser o povo do amém, precisamos sair de cima do muro e ser gente de decisão e gente do amém. No verso 14, olha como Jesus se apresenta para essa igreja que está mole, para esses cristãos que estão apáticos. Verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz quem? O amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o amém. Nós temos que ser gente e povo do amém. E o que significa isso? Ser uma pessoa do amém é uma pessoa que para de ser indecisa, para com as indecisões, ela para com a sua apatia e ela é uma pessoa que diz amém, amém, com firmeza. Ser gente do amém significa ser gente da firmeza. Ser gente do amém é dizer amém assim, apertando a mão. Agora nós não podemos mais apertar a mão, né, irmãos? Agora é só soco assim, aquele soco lá, né? Mas você já apertou a mão de gente que a mão é mole? Você já fez isso? Já teve aquela gente assim, você aperta a mão, você dá a mão assim, vem aquela mão mole, aquela mão laodicense, né? Fica ali aquela coisa sem determinação, sem pegada. E ser gente do amém é isso, é gente que aperta a mão, diz amém, é gente da firmeza. E Jesus diz aqui, por isso que ele se apresenta como o amém, aquele que diz assim seja, tem que ser assim, para essa igreja, porque essa igreja precisa despertar. Jesus diz aqui, né, que no verso 18 ele aconselha você a comprar de mim, a comprar o ouro de mim, o ouro refinado, a comprar as vestes brancas, a comprar, né, o colírio para ungir os olhos. Eu sugiro que você compre, igreja. Não é tudo pela graça? Por que Jesus disse que para a gente comprar? É uma razão muito simples, porque o enriquecimento espiritual, compre de mim o ouro, o meu enriquecimento espiritual, a minha maturidade espiritual, irmãos, não vem de modo automático, não vem. Eu preciso tomar decisões, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer escolhas. Por isso que ele diz: compre de mim. Você precisa pagar um preço, você precisa fazer sacrifícios, você precisa fazer escolhas para poder se enriquecer, crescer, amadurecer. Não vem automático. Automático, sabe o que é automático? É a gente ficar deitado na piscina de água morna, apático, e fica ali, e não quer mais sair dali. E quem entra nesse estado de Laodiceia, entra num estado muito perigoso. Finalmente, Jesus diz assim: saia de cima do muro. Verso 20, quando ele nos convida para a ceia, essa igreja morna, ele convida para tomar a ceia, mas ele fala o que? Verso 20, eis que estou à porta e bato, batendo na porta. Mas ele não só bate, além de bater, ele também chama, porque se alguém ouvir a minha voz, então ele está batendo e está chamando: Zezinho, está lá Jesus na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz, ele diz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Não basta ouvir a voz. Você tem que levantar do sofá e abrir a porta. Tem que ter atitude. Tem que sair da tua zona, onde é que você está sentado, e tem que abrir a porta para o Senhor. Tem que dar passos concretos, tem que fazer um movimento para sair desse estado. E essa é o que Jesus ensina aqui para essa igreja. Então, como é que você está hoje, meu querido irmão? Como é que você está hoje? O distanciamento da igreja está deixando você frio? A duração da pandemia, que dura, né, irmãos? Isso aí para esfriar a gente é uma coisa, rápido para a gente ficar ali morno, apático. Está acontecendo isso com você? Seja sincero diante de Deus. Reconheça a gravidade disso. Essa é uma posição muito grave. Jesus repreende com severidade. Ele não quer ver os seus filhos vivendo assim, né, com esse estado de mornidão espiritual. E saia de cima do muro hoje, em nome de Jesus. Levante e abra a porta hoje para Jesus. Tome uma decisão hoje. Diga amém hoje. Tome uma posição e fala assim: eu hoje vou renovar meus compromissos com Jesus. A ceia de hoje que nós vamos tomar é uma ceia de renovação de compromissos com Cristo. Jesus está batendo na porta. Se você está aí e reconhece que está com mornidão espiritual, Jesus hoje está batendo na porta. Levante, abra a porta para Jesus, diga amém, tome uma posição e diga: eu não vou me deixar vencer por essa apatia, mas eu vou comprar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer para eu crescer, continuar firme nos meus compromissos com Jesus. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, e eles vão nos ministrar agora uma música de preparação para a ceia.